Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quinta-feira, dia 16 de fevereiro, e o tema de hoje é Considere Jó. E o texto bíblico, que é a base do nosso estudo, está em Jó, capítulo 1, no versículo 8. E aqui a Bíblia diz o seguinte: Disse o Senhor a Satanás: Notaste, porventura, meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? O próprio Deus chamou Jó de íntegro e reto, como lemos aqui no capítulo 1, verso 8 do livro de Jó. Tão íntegro e reto que ninguém mais na terra, naquele momento, poderia igualar-se a ele. Isso foi o que o próprio Deus disse a respeito de Jó, palavra por palavra. Mesmo depois de Jó ter enfrentado uma catástrofe após a outra, Deus repetiu o que ele tinha dito primeiramente sobre Jó, que não havia mais ninguém na terra como ele, íntegro e reto, e assim por diante. Porém, então, um novo elemento foi adicionado. Jó era todas essas coisas, embora você me incitasse contra ele, para destruí-lo sem motivo, conforme capítulo 2 de Jó, verso 3. Temos um vislumbre poderoso do caráter íntegro de Jó, quando ele se recusou a abandonar Deus, apesar de tudo o que havia acontecido e apesar da provocação de sua infeliz esposa. Você ainda conserva sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. E isso está no capítulo 2, verso 9. Além dessas manifestações, o livro revela outro aspecto da vida de Jó antes que o drama se desenrolasse. Talvez o mais revelador aqui sejam as palavras do patriarca Jó, o que está em Jó 29, verso 16. Era pai dos necessitados, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Em outras palavras, Jó não simplesmente esperava, por exemplo, que algum mendigo em trapos se aproximasse para receber dele uma esmola. Em vez disso, era proativo em descobrir necessidades e depois agir com base nelas. No livro Testemunhos para a Igreja, no volume 5, na página 128, temos essa análise. Não esperem até que os pobres chamem sua atenção para suas necessidades. Ajam como Jó fazia. Aquilo que não sabia, ele investigava. Façam um giro de inspeção e verifiquem o que é necessário e como o melhor pode ser suprido. Esse é um nível de gestão de dinheiro e administração dos recursos de Deus que está além da prática de muitos dos filhos de Deus hoje. O fato é que Jó demonstrou uma postura que nós precisamos ter hoje. Acima de tudo, uma postura inabalável, de que não importa o que aconteça, sempre seremos fiéis a Deus. E segunda, a preocupação com os outros. Hoje a nossa sociedade ela é muito fechada para si. Ela é muito preocupada com o bem-estar próprio. Por isso precisamos considerar, como diz o título da lição de hoje, o exemplo de Jó. Tá bom? E ao finalizar, deixo com você o texto da leitura bíblica de hoje, que está em 2 Crônicas, no capítulo 32. Um grande abraço. Que Deus te abençoe muito. E com a permissão dele, nos encontramos em nosso próximo estudo. Até lá!